Bom, vamos falar um pouco sobre esses incêndios, né, que a gente está vendo por vários estados brasileiros, São Paulo, um deles, onde a situação é bastante grave. A gente também viu o governo Lula suspeitando que esses incêndios têm assolado o país, sobretudo no interior de São Paulo, tenham sido causados por uma coordenação criminosa. As autoridades comparam os eventos a um dia do fogo, em que fazendeiros já convocaram uma mobilização para queimadas na região lá em 2019, no Pará. Vimos também a ministra Marina Silva falando sobre o assunto, sobre essas crescentes queimadas. A gente traz uma avaliação dela do fim de semana para você. Praticamente em 2 dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo, e isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo. Do mesmo jeito que nós tivemos o Dia do Fogo, há uma forte suspeita que agora esteja acontecendo de novo. No caso do Pantanal, a gente estava tendo ali a abertura de 10 frentes de incêndios por semana. E em São Paulo não é natural, em hipótese alguma, que em poucos dias você tenha tantas frentes de incêndio envolvendo concomitantemente vários municípios. Questão, Eliane, é que a ministra Marina Silva tem ficado meio de fora, assim, né, desses assuntos, apesar de ser uma questão importante dentro da pasta dela. Agora ela veio a público, depois desses focos bem fortes aqui no interior do estado de São Paulo. Queria a sua avaliação sobre a atuação dela também no Ministério do Meio Ambiente. Pois é, você sabe, Carolina, ontem Brasília amanheceu debaixo, assim, envolta numa fumaça. Foi muito impressionante porque o Congresso, Palácio do Planalto, o Palácio do Planalto, o Congresso, os prédios do Supremo Tribunal Federal, tudo envolto em fumaça. E enfim, a suspeita é que essa fumaça tenha vindo de São Paulo. Então, assim como a gente teve essas queimadas no interior de São Paulo, a gente teve também queimadas em Minas, a gente teve o resultado, a fumaça invadindo o país, inclusive a capital da República. Isso prejudica, inclusive, os aeroportos. Né? Por exemplo, o aeroporto de Ribeirão Preto parou, Ribeirão de São José do Rio Preto parou, Uberlândia em Minas parou, porque é impossível você decolar ou pousar com isso tudo, né? Ontem a ministra Marina Silva e o presidente Lula foram fazer uma visita para a central de monitoramento de queimadas na sede do IBAMA aqui em Brasília, né? E a Marina Silva botou o dedo na ferida. Não é natural que vários pontos diferentes do mesmo estado, que é São Paulo, tenham ali fogo, né? Como é que tem fogo aqui, em vários pontos simultaneamente? E isso tem cheiro de ação criminosa. A Polícia Federal entrou em ação, a Polícia de São Paulo já prendeu 2 suspeitos e é preciso continuar. Então você está tendo queimada na Amazônia, queimada no Centro-Oeste, queimada em São Paulo, nessa seca, qualquer fagulha vira um incêndio de grandes proporções. Isso atinge, além de atingir a vegetação nativa, atinge também os animais, a fauna, a rica fauna brasileira. A ministra Marina Silva, ela andou muito sumida, muito distante, né? O que está acontecendo no Pantanal é muito
sabe, impactante, e a Marina meio sumida, ninguém vê direito, mas a partir da assinatura daquele pacto de sustentabilidade que foi assinado no Palácio do Planalto na semana passada, Marina Silva volta a, vamos dizer assim, volta a visibilidade, aos holofotes. Ela participou do pacto, fez discurso, ontem estava com Lula no Centro de Monitoramento das Queimadas, e ela precisa agir, até porque a gente vai ter a COP aqui no Brasil no ano que vem, e a Marina é a grande, né, a grande imagem, o grande nome do Brasil no exterior, nessa área ambiental. Então ela precisa, além de fazer, também aparecer, principalmente num momento como esses. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, foi cauteloso ontem, dizendo, vamos primeiro investigar, né? Mas é claro que a Polícia Federal tem sido muito eficaz, muito efetiva, e ela entrando, olha, vão aparecer culpados. É lamentável que isso aconteça num país como o Brasil, não é? Muito bem, Eliane Cantanhede analisando essa tragédia ambiental que continua ainda, o estado de alerta está mantido, embora tenham diminuído aí os focos, felizmente, com a chuva. Bom, Eliane, vamos falar também sobre essa semana aí no Congresso Nacional, Câmara e Senado. Eles tinham marcado alguns dias de esforço concentrado por causa das eleições, em que eles ficam uma parte fora aí de Brasília. E na pauta tem reforma tributária, mas tem também, especialmente na CCJ, projetos e propostas de emenda à Constituição que vão contra o Supremo Tribunal Federal. Exatamente, você resumiu bem, Heisen. São 3 semanas de esforço concentrado durante esse semestre até as eleições. Uma dessas semanas é exatamente esta, né? O que é o esforço concentrado? Em que os parlamentares vêm presencialmente a Brasília para uma pauta bastante concentrada, bastante consistente, né? Os líderes já começaram, como, por exemplo, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, já começou a chegar ontem, e além dele, outros líderes. Está prevista uma reunião hoje às 17 horas com o presidente Lula. Mas é aquilo, no Senado o foco está muito na regulamentação da reforma tributária, que empacou, está patinando, e com um impasse. Aquele impasse que a gente vem falando aqui na Rádio Eldorado, que é o impasse grave, que é o impasse do timing, né? O Senado diz que não dá para aprovar antes da eleição, tem que ficar depois da eleição, ou seja, já entre a eleição de outubro e o recesso de dezembro, ou seja, em novembro, e o governo, principalmente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pressionando muito para que a votação da regulamentação seja antes da eleição. Mas depois desse recesso, desse esforço concentrado dessa semana, só vai ter mais um. Acho muito improvável votar a reforma tributária antes da eleição. Agora, na Câmara, eles gastam o esforço concentrado, que é para andar com a pauta de interesse do país, para alimentar, né, a guerra contra o Supremo Tribunal Federal. Uma guerra que tem ali vamos dizer assim, quem é o mentor dessa guerra é o presidente da Câmara, o Arthur Lira, mas ele fez do palco de guerra a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, que é presidida pela Carolina de Tônio, uma deputada bolsonarista, que botou 3 deputados do PL, o partido do Bolsonaro, para relatar as guerras, aí os torpedos contra o Supremo. Os 2 principais são o Congresso querendo regulamentar
as decisões monocráticas, liminares individuais do Supremo, primeiro, e segundo, uma mais grave ainda, que é o Congresso querendo se autoconceder poderes para revisar, né, ou sustar decisões de um outro poder, que é o Judiciário e, portanto, que é o Supremo. Então, uma semana de esforço concentrado para avançar nas pautas econômicas de interesse do país, eles vão consumir na guerra contra o Supremo por causa da mão do Supremo, uma mão necessária, eu reforço isso, para conter as emendas parlamentares que esse ano consomem 50 bilhões do orçamento. Eliane Cantanhede está conosco e vai continuar para falar um pouco sobre a semana de trabalhos lá no Congresso. Eliane, o Conselho de Ética pode analisar quando o parecer final do processo que pode levar à perda do mandato de Chiquinho Brazão? Para quem não se lembra, Chiquinho Brazão é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. Pois é, o deputado Chiquinho Brazão, ele inclusive foi preso não apenas por participar, mas por ser um dos mandantes, como você disse, Carol, e um dos mandantes do assassinato, né? Um assassinato que, né, atravessou o mundo da Marielle Franco e do Anderson Gomes. E o Conselho de Ética da Câmara fica empurrando com a barriga, como foi, por exemplo, no caso da Flor de Lis, aquela agora ex-deputada, né, que mobilizou os filhos para matar o próprio marido e com milhões de provas, mesmo assim ela passou mais de ano lá, o Congresso, enfim, empurrando com a barriga. Bem, o Chiquinho Brazão pode ser julgado no Conselho de Ética ou nesta quarta ou na quarta da próxima semana, né? Sim, ele pode perder o mandato e sim, os parlamentares, principalmente os do Rio de Janeiro, já que ele faz política no Rio de Janeiro, eles alegam que não se pode, que o Conselho de Ética não pode se antecipar às investigações, à justiça, tem que esperar a condenação, etc. Mas espera aí, né? As investigações são tão robustas, os indícios são tão robustos e inquestionáveis que o Chiquinho Brazão já foi até preso. Como é que o parlamentar pode continuar no mandato estando preso, né? E isso tem muito tempo, tem meses, né? É imprescindível que o Conselho de Ética se reúna e decida, né? E anuncie a sua decisão. Agora, como tudo no Congresso está tão de pernas para o ar, né? A gente viu na semana passada a autoanistia para os partidos que não cuidaram da cota de negros e de mulheres, né? O Congresso se favorecendo, se autofavorecendo também, com a questão ali do tempo de ineligibilidade. Então, tudo é possível acontecer, mas a votação pode ser, repito, nesta quarta ou na quarta da próxima semana. E a gente ficar de olho, porque corporativismo no Congresso não pode ser além do interesse público e da justiça, que é obviamente, claramente contra o Chiquinho Brazão. Muito bem. Eliane, outro aspecto aqui que a gente traz para você comentar, noticiário internacional, o Oriente Médio já vive uma tensão natural depois do ataque terrorista de 7 de outubro em Israel, a guerra entre Israel e Hamas, também problemas envolvendo Irã e Israel, com ameaças de parte a parte, e agora ontem uma troca de ataques entre Israel e o Hezbollah, lá no movimento que controla parte ali do território do Líbano. Do lado de Israel, aviões bombardearam o Líbano, o sul do Líbano, e do outro lado o Hezbollah
com drones, disparou drones e foguetes também contra o território israelense. Israel disse que foi um movimento preventivo. Fica mais quente esse caldeirão. Com certeza, né? A gente tem a guerra da Rússia contra a Ucrânia ganhando novos horizontes, porque agora é a Ucrânia que invade o território russo. A gente tem aí esse risco que vem angustiando as lideranças internacionais e que agora ganha contornos novos, né? Porque é Israel atacando o sul do Líbano para atacar o Hezbollah respondendo, também atacando a partir do sul do Líbano. Isso é buscando o Líbano para dentro de uma guerra que começou com Hamas atacando Israel e Israel matando 40 mil pessoas, 40 mil palestinos. Então, é uma guerra que pode, e é o grande temor internacional, pode se expandir para além das fronteiras de Israel e se tornar uma guerra no Oriente Médio. Porque é claro que quando você atrai o Líbano, você atrai o Irã, e aí uma coisa vai puxando a outra, com os Estados Unidos também tendo partido nessa história, ou seja, isso pode ter efeito inclusive na eleição americana. Donald Trump já se manifestando, a Kamala Harris também, e enfim, isso vai entrar no debate mais firmemente ainda nos Estados Unidos. Bem, da nossa parte aqui no Brasil, o que a gente viu? O governo brasileiro, via Itamaraty, soltou uma nota muito burocrática, dizendo que há uma preocupação com os conflitos, mas o fato é o seguinte: a orientação do governo brasileiro, do Itamaraty, é que os brasileiros que estejam naquela área do Líbano saiam do país, voltem para o Brasil, saiam de lá, porque tudo pode acontecer. Então, a gente não sabe como é que fica a embaixada ainda. Vou tentar falar hoje com o nosso embaixador, o Tarcísio Costa, que é o embaixador em Beirute, mas a situação é grave e a recomendação do governo brasileiro é que os brasileiros de lá saiam o mais rápido possível do Líbano, da área, especialmente da área de conflito. Mas é muito triste, tem uma repercussão internacional enorme o que está acontecendo lá. A outra questão, né, gente, diplomática, é que no sábado, né, o presidente Lula, o governo brasileiro, enfim, se uniu ao governo da Colômbia e os dois países fizeram uma nota pedindo o quê? Para o Maduro liberar as atas. Bem, o Brasil está atrasado nessa história e há um impasse enorme na Venezuela, sem saber para onde essa coisa vai, porque agora é a Suprema Corte que diz que o Maduro está eleito, né, que é o novo presidente, mas Estados Unidos, União Europeia e vários países não reconhecem, e o Brasil também não reconheceu. Então, é uma questão também muito complexa e que ninguém está sabendo como tratar.